encontro Fraternidade Sem Fronteiras é resultado de muitos outros encontros afetivos que vieram antes, num abraço, num sorriso, num acolhimento. Estamos formando laços de afeto, conectando corações em um sonho de fraternidade. É lindo ver esse movimento de amor crescer. A ele une-se um nobre educador de almas, que, em testemunho de humildade e trabalho, edificou a Mansão do Caminho, admirável complexo educacional que ampara, promove e dá afeto a milhares de crianças, jovens e adultos na cidade de Salvador, na Bahia. O médium e orador Divaldo Franco já realizou mais de 13.000 conferências e esteve em mais de 70 países divulgando a doutrina espírita. Um só povo, um só coração. Para falar do tema central deste encontro, temos a alegria de convidar o grande apoiador da causa e ser humano exemplar, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Inicialmente, gostaríamos de dizer que nos constitui uma honra imerecida estar participando deste primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Era um domingo de Ramos. Pelo retângulo da janela, podia-se fitar a Alsácia-Lorena. Os ciprestes apontavam os céus escuros com os seus dedos vegetais. Um dos maiores organistas da humanidade visitava um amigo médico e casualmente olhou para a mesa da sala de recepções e ali encontrou uma velha revista, a capa verde, uma fotografia desbotada. Enquanto aguardava o amigo que atendia a um paciente, ele folheou en passant aquelas páginas envelhecidas e deparou-se com a tragédia da África. Os seus olhos acostumados a contemplar a opulência das cortes europeias, tocando órgão, nublaram-se de lágrimas. Ali estava o último acampamento que havia sido realizado por uma missão protestante, que abandonou 13 etnias à própria sorte. A mosca tsetse levava o sono, as enfermidades e a morte àquela região dolorosa, banhada pelas águas do rio Ogov. Foi naquele momento que nasceu a figura incomum do Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. Ele compreendeu que a sua vida não tinha sentido. Era o maior intérprete de Brahms, Wagner, ao órgão. As cortes dobravam-se para deslumbrar-se com os seus dedos suaves naqueles teclados que traziam notas dos céus. E ele pensou, qual é o sentido da vida? Alguns atribuem que o sentido da vida é a busca de valores imediatos. Mas parecia que na sua alma cantava a aleluia, a música notável do Messias. E ele compreendeu que, a partir daquele momento, viver era servir. Estávamos por volta do ano de 1900. E falando à esposa que lhe era devotada e amante da beleza, resolveram transferir-se a Paris.
e ele foi frequentar a Universidade de La Salpêtrière para fazer um curso de medicina que durou 5 anos. Logo após, um ano de medicina tropical, a África chamava-o. Ele escreveria mais tarde: a civilização tem uma dívida de 400 anos com a África. Foi dessa maneira que, por volta de 1906, Albert Schweitzer e sua esposa partem de Marseille, levando medicamentos, clorofórmio, o éter era proibido, para conquistar o imenso continente abandonado à dor. A jornada foi penosa. Em Kaysersberg, a querida Alsácia, encravada entre a França e a Inglaterra, ou entre a França e a Alemanha, era-lhe o berço querido. Aqueles Alpes imensos, inalcançáveis, e a música divina que vertia dos céus para consolo das criaturas humanas. Ele atravessou o oceano numa pequena barca, adentrou-se no coração da floresta, sobre as águas lodosas do rio Ogof, e encontrou a aldeia abandonada de Lambaréné, alguns destroços, algumas almas despedaçadas, o bócio terrível, a morte, a devastação. Os seus olhos claros nunca mais deixaram de chorar. E naquela mesma noite, enquanto um paciente estertorava, sem falar o idioma local, Albert Schweitzer colocou este homem sobre uma tábua e tentou encontrar uma garefe local. Ele seria o seu primeiro enfermeiro. Afinal, ele conhecia o organismo animal, pequena diferença do organismo animal humano. E naquela noite, quando a lua conseguiu vencer a densa treva e derramar alguns raios de prata sobre a floresta, que cantava suas onomatopeias, uma música suave começou a falar de aldeia em aldeia. Chegou um Deus branco. Ele mata o homem, depois ressuscita o curado. Era a chegada da anestesia e da cirurgia entre as pessoas infelizes do lugarzinho, que seria seu ponto de base a partir de então. A Casa Pleyel de Paris, fascinada com a renúncia deste homem ímpar, mandou-lhe um órgão especialmente fabricado para a umidade do ar. E certo dia, um dos jornais de Haia publicou uma nota: peço à civilização que me mande um carpinteiro. As minhas mãos estão trêmulas de trabalhar toscamente, incapazes de operar. E com os olhos azuis esverdeados, olhava as águas sujas do Ogof, abraçado à esposa e sonhando. Aprendeu alguns dos dialetos locais e todo dia de domingo pela manhã sentava-se ao órgão e, para aquelas pessoas que entendiam somente os surdos sons dos atabaques, ele tocava as músicas mais disputadas dos mais notáveis compositores clássicos da humanidade. A melodia vencia a floresta, e ao terminar uma dessas vezes, ele viu saltar de uma barca um homem trazendo uma mala específica, os cabelos ruivos, e lhe perguntou em inglês: aonde é que precisam de um carpinteiro marceneiro? A Holanda mandou-me para o ajudar. A obra cresceu. Ele se tornou o profeta da África. E John Farrell
escreveu uma das mais lindas biografias de um homem que renunciou à grandeza da Europa a fim de servir aos seus irmãos, aos quais o Ocidente tanto deve. Veio ele à Inglaterra, aquele calor insuportável, a umidade pesada de mais de 90%. Era necessário que ele respirasse outra vez as montanhas de Kaisersberg, que voltasse a sentir vida. E enquanto era retratado no Ducado de Gales do Sul, a princesa sorriu para ele e disse: Alberto, deixa que os medíocres sigam a África. Tu és o gênio que a Europa possui para deleitar as nossas vidas. Permite que esses indivíduos, que nada são para a sociedade, possam ter a coragem de ir para lá. E ele sorriu. Enquanto aqueles que ignoram não se resolvem pela arte e a ciência de amar, é necessário que os gênios apaguem a luz imerecida do seu brilho para servir a quem tanto nos tem servido. Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial. E como a Alsácia pertencia à Alemanha, ele foi preso, por ser talvez um espião na África, e esteve num campo de concentração vergonhoso, onde as pragas e a miséria humana demonstraram que a civilização era apenas um verniz colocado sobre uma superfície apodrecida, à semelhança de um velho móvel carcomido pelo cupim, aguardando o momento de desmoronar. Veio a libertação e Albert Schweitzer voltou às suas etnias. Quando chegava algum paciente, trazia também os seus pertences, animais, familiares, os parcos objetos de uso. E Lambaréné cresceu. Era necessária uma maternidade. E ele, olhando para aquele terreno adusto, desenhou uma maternidade. Quando estava implantando-a, de repente ele notou um formigueiro. Matar. Ele viera ali para que tudo tivesse vida. Seria lícito matar aquelas formigas que erguiam as suas casas acima do solo. E ele então criou esta frase monumental: Reverence for life, respeito pela vida. Desviou os planos da maternidade, porque Deus as havia colocado ali, aquelas formigas, porque certamente tinha um propósito que ele não lograva compreender. E o formigueiro ficou, desabitou-se. A maternidade surgiu, e aos domingos pela manhã, ele, depois de tocar as músicas sublimes de Mateus ao velho órgão da Casa Pleyel, começou a escrever em busca de Jesus histórico. Aquele homem que abandonou as delícias do reino dos céus para viver as amarguras da terra, que desceu do sólio das estrelas para que houvesse vida, e vida em abundância, que deixou de fruir a presença do Pai no próprio coração, para que o vazio existencial de cada um de nós se preenchesse de significado. Foi então que ele teve a ideia de escrever um tratado de ética. Quem se não recordava da ética do século XVIII, da palavra notável dos grandes filósofos do século XIX? Mas a ética de Albert Schweitzer era a ética do amor e do serviço. Ele havia arrancado da alma de Sócrates aquele pensamento do autoconhecimento e havia arrancado do Evangelho de Jesus
eu vos ofereço vida, e vida em abundância. Quando foi galardoado com o Prêmio Nobel da Paz, veio a Segunda Guerra Mundial. E como ele era de Kaysersberg, e agora a Alsácia pertencia à França, ele foi preso pelos alemães, porque era francês. São os paradoxos da nossa falsa cultura. É a tragédia do cotidiano. É aquilo que Leon Tolstói escreveu no seu livro monumental, O Reino dos Céus está dentro de vós. Ele havia renunciado à postura de conde para poder compreender a doutrina Quaker, que naquele ano de 1904 completava mais de 200 anos. Para acabar com a violência na terra, essa indiferença nossa pela dor do próximo. Porque a violência não é somente o ato, o gesto hostil, grosseiro, agressivo, destrutivo, é também a nossa indiferença ante a dor do próximo. É esse letargo que nós experimentamos quando estamos bem. Então, Leon Tolstói resolve meditar a respeito da não violência e deixa a sua alma participar dos sofrimentos dos mujik na sagrada Mãe Rússia, sob o tacão terrível de Nicolau II. O czar havia mandado prender aproximadamente 100.000 moscovitas por questões políticas, disfarçadas de crime contra o Estado. Qual Estado? Jesus dissera que apenas havia uma nação, a fraternidade. Que havia somente uma família, a do amor. Que nós éramos irmãos de todas as cores, de todas as posturas, em todas e quaisquer situações. Tolstói cresce, é amaldiçoado pela doutrina do Estado, levanta-se contra a política arbitrária do czar e diz-lhe profeticamente que se preparasse, porque o estômago vazio não tem caráter e a fome é o fantasma mais perverso que persegue a humanidade. 1902. E hoje a FAO, a Organização Mundial de Alimentos em Roma, estabelece que nos próximos 10 anos deverão morrer 800 milhões de pessoas à fome, 80 milhões por ano à fome. Nós que temos a mesa regalada, que no Lago Sul de Brasília, o lixo atirado fora daria para acabar com a miséria em todas as cidades satélites. Nós, cuja mesa da abundância especificamos aquilo que é de mais alto preço, de maior luxo, esquecemos a parte sul da África, Moçambique, a antiga Lourenço Marcos dos portugueses. Esquecemos ali ao lado Benguela, a parte oriental de Angola, e a dor destroçando vidas nas mãos das minas terrestres, por ser o solo mais minado do mundo, que comoveu Lady Di depois de conversar com Madre Teresa de Calcutá. Então está surgindo a fraternidade sem fronteiras, uma só família. Não estamos pedindo compaixão, não estamos pedindo migalhas, estamos solicitando solidariedade. Estamos abrindo os olhos para a fraternidade sem qualquer preconceito.
não apenas para o analfabetismo, o abandono, a dor das aldeias distantes da velha Moçambique, vítima das enchentes que vem do centro do continente sofrido da África, e a tudo inunda periodicamente, levando o caos, o desespero e a angústia. Nós estamos tentando sensibilizar apenas pela compaixão, mas recordar que nós temos uma dívida, e essa dívida deve ser resgatada através de um sorriso de amor, através de um gesto de ternura. Quando vemos um irmão cuidar de outros irmãos, tornar-se pai, quando vemos uma cubata mal coberta e a dor na face envelhecida de uma criança. Rabindranath Tagore escreveu um dia que enquanto houver crianças no mundo, Deus estará de bem com as criaturas humanas. E são essas crianças que nos demonstram que Deus ainda está de bem conosco e nos fala através da alma do nosso querido Wagner, dos nossos queridos amigos, desses corações que compreenderam que amar não é apenas o verbo para a libido, para a ternura das mãos, para a carícia do corpo, mas é também para matar a sede, a fome de amor, a ternura, o carinho, o doce olhar, e demonstrar que a epiderme é resultado de fatores biológicos, de fatores circunstanciais, que diferem de clima, de gens, mas cuja raiz é aquela mesma Pithecanthropus erectus do coração da África, que se levantou um dia e conquistou o mundo, dando-nos essa hereditariedade de 7 bilhões, 250 milhões de criaturas. Então este é o momento de despertarmos, de sairmos da violência, desse nosso silêncio cômodo, porque não basta deixar de fazer o mal, é necessário fazer o bem, porque no fazer o bem é um mal tão grande quanto fazendo o mal. E eu tive a honra e a glória um dia de conhecer Albert Schweitzer, a figura gigantesca deste homem que o mundo aplaudiu por tantas décadas e que desencarna no nonagenário, deixando uma obra gloriosa que dignifica o mundo, comoveu-me as fibras mais íntimas da alma, que se não fossem os irmãos sofredores do bairro do Pau da Lima, em Salvador, em um contorno de 400 mil miseráveis, também eu teria ido para a África, para amar. E ante a impossibilidade de fazê-lo fisicamente, aqui estou com os companheiros da Fraternidade Sem Fronteiras. Cantando a sua terna balada, a sua rogativa a Deus, para que a todos nós nos abençoe. Nestes 2 dias, vivamos a África. Recordemos dos nossos irmãos, das tristes canções dos navios negreiros. E recordemos-nos de uma tempestade que desabou cruel sobre um grande navio inglês, e aquele negreiro disse: se você me salvar, eu lhe prometo que trabalharei pela liberdade dos africanos. E Deus o ouviu, e ele, a partir dali, estabeleceu em uma música que se tornaria imortal há mais de 200 anos a sua glória no grace, no agradecimento a Deus.
que a fraternidade sem fronteiras penetre em nossa alma, não apenas em relação à fome da África, mas também a qualquer tipo de preconceito, a qualquer tipo de prejuízo, lembrando que somos uma família como um teclado no piano para formar a grandiosa Nona Sinfonia de Beethoven, exaltando a vida. Cantemos e exultemos.